Pronto, vou falar agora sobre violência doméstica contra a mulher. Os tipos de violência doméstica podem ser física, moral, patrimonial e psicológica. Só este ano, para vocês terem ideia, a Justiça concedeu 667 medidas protetivas contra homens agressores. Nesses primeiros meses deste ano, pouco mais de 200 medidas protetivas já foram concedidas para proteger as vítimas aqui em Sergipe. Sobre esse assunto, eu estou recebendo ao vivo, aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã, a delegada Renata Boinha, a quem agradeço estar aqui com a gente tão cedinho para trazer esse alerta, dados importantes e, sobretudo, orientação para as mulheres que estão nos acompanhando. Bom dia. Bom dia, Tamires. Prazer estar aqui com você. Uma alegria imensa. Falando sobre as medidas protetivas, no ano passado foram mais de 600 medidas protetivas. Como é que tem sido as denúncias e o comportamento das mulheres vítimas? Elas estão tendo mais coragem? Como você percebe isso na delegacia? Olha, Tamires, desde que a Lei Maria da Penha foi implementada, que foi criado o Instituto das Medidas Protetivas, o número de denúncias aumentou, assim, incrivelmente, né? Antes da Lei Maria da Penha, a gente tinha pouquíssimos mecanismos para atuar na violência doméstica. Então, as mulheres não se sentiam seguras. Elas iam à delegacia, normalmente era feito um termo circunstanciado, que era um procedimento bem simples, no qual o agressor é liberado logo depois. Então, a vítima ficava até com mais medo de denunciar, porque ela ia até a delegacia, né, tinha aquele ímpeto, né, de ir à delegacia, aquela coragem de ir, só que depois ele ficava solto, né, mesmo que fosse pego em flagrante, e muitas vezes ele ficava ainda com mais raiva dela. Né? Então, assim, depois que foi criado o Instituto das Medidas Protetivas, realmente foi dado mais proteção às mulheres, e à medida que elas foram tomando conhecimento dos seus direitos, o número de denúncias foi aumentando. Inclusive, a medida protetiva, eu falei há pouco que mais de 600 medidas protetivas foram instituídas, ela é um reforço também que garante uma proteção muito maior. Existem algumas medidas protetivas bem sofisticadas, inclusive, que tem som, né, estabelece sons, mecanismos tecnológicos que protegem realmente a mulher. Como é que estão essas medidas protetivas? O que acontece é o seguinte, hoje em dia existe um monitoramento das vítimas, né? Então elas contam com o chamado botão do pânico. E quando o agressor está se aproximando dela, ela faz uso desse botão do pânico, é acionada, então, a polícia militar e vai ao encontro para tentar tirar a vítima daquela situação de risco e efetuar a prisão do agressor. Então, os homens estão, digamos assim, os homens que têm a característica de um comportamento agressor, eles estão mais temerosos por causa do avanço dessas tecnologias, do trabalho rápido da polícia, da coragem que as mulheres estão tendo em denunciar e de políticas públicas que foram criadas, como, por exemplo, o abrigamento das mulheres que não querem voltar para casa após a denúncia. Como funciona isso, delegada? Então, a primeira pergunta que você fez, né, com relação ao receio dos homens, realmente as medidas protetivas, elas têm surtido um efeito muito positivo aqui em Sergipe, especialmente aqui em Aracaju, que é onde eu atuo. Desde 2006, a gente só teve 2 casos de descumprimento de medida protetiva com vítima fatal. Né? Então, assim, é um número muito bom. O ideal era que a gente não tivesse nenhuma situação dessa, mas diante das milhares de situações que a gente vivencia de 2006 para cá, apenas 2 casos realmente é um número muito bom. Né? E isso, com certeza, é devido a essa questão das medidas protetivas, a esse efeito psicológico que ela exerce em cima dos homens agressores. Né? Então, realmente tem um efeito muito positivo. E com relação ao abrigamento das mulheres, a gente hoje já conta com a Casa-Abrigo Núbia Marques há bastante tempo. E de uns tempos para cá, cerca de 2 anos para cá, a gente também conta com a Casa-Abrigo Estadual, que faz o abrigamento das mulheres vítimas de outros municípios que não seja Aracaju. Então, se a vítima estiver em situação de risco, se não houver medida protetiva, se o agressor estiver solto, ela não tiver um local seguro para ficar, a gente faz esse abrigamento. Se for em Aracaju, na Casa-Abrigo Núbia Marques, e se for em algum outro município, na Casa-Abrigo Estadual.
Ou seja, a mulher ela se sente mais acolhida, ela se sente mais encorajada. Vamos aproveitar então o Balanço Geral amanhã, divulgando agora os números de denúncias para Disque Denúncia, para aquelas mulheres que estão sendo vítimas. Lembrando que as ameaças muitas vezes começam com ameaça psicológica, para depois partir para agressão física. É muito importante que as mulheres estejam atentas aos sinais e possam denunciar, né? Exato. A questão da violência doméstica, ela precisa ser muito bem observada desde o início, porque o que a gente vê na prática é que realmente ela acontece em ciclos, ela vai tomando corpo se não tiver uma providência inicial lá na raiz do problema. Então é bem importante que não só a mulher, como familiares, vizinhos que presenciem, que tenham conhecimento desse tipo de violência, tomem uma atitude o quanto antes. Se o crime estiver acontecendo, as pessoas podem acionar diretamente o 190, acionar a Polícia Militar através do 190. Se esse crime já aconteceu, pode ir diretamente, o ideal é que vá diretamente à delegacia de polícia para que a gente tome as providências o quanto antes. Vamos divulgar então o endereço do DAGV, que é o Departamento de Apoio a Grupos Vulneráveis. Isso, Rua Itabaiana, número 258. O DAGV funciona 24 horas, a gente não fecha, a gente funciona em sistema de plantão durante todos os dias da semana, durante 24 horas. E a denúncia também pode ser feita pelo Disque Denúncia nos números 180 e 181. É muito importante esse encorajamento e lembrar o seguinte, muitas vezes antes de partir para agressão física, o companheiro, o esposo, o marido ou namorado, que estão naquela relação já dentro de casa, morando junto, já desempenham esses sinais, que muitas vezes começam com agressão verbal, agressão psicológica. Quem agride verbalmente tende a desenvolver mais tarde agressões físicas, né? Se essa violência, se essa pessoa ela demonstra, né, traços violentos, agressivos desde o início, certamente ela vai partir para algo mais grave mais à frente. Por isso que a gente orienta que as pessoas procurem ajuda o quanto antes, procurem a delegacia, ao menos para se informar, saber dos seus direitos, ainda que ela não tenha certeza de qual providência ela queira tomar naquele momento, mas que ela nos procure para ser orientada. Ok. Quero te agradecer a presença, a participação, trazendo dados para a gente, esse trabalho que é extremamente importante. A gente sempre diz que nós, enquanto imprensa, estamos aqui para dar essa informação também, encorajar as mulheres, porque a informação também é instrumento de combate à violência. Muito obrigada pela participação. Imagina, Tamires, à disposição sempre. Obrigada, bom dia.